Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer e exaltar o Teu nome por mais uma noite de quarta-feira que o Senhor nos concede, ó Deus, para meditarmos na Tua palavra, para aprendermos mais, ó Pai, acerca da Tua natureza, dos Teus atributos, meditar, ó Deus, nas Tuas misericórdias e fazer, ó Pai, aquilo que o livro de Oséias diz: nós devemos prosseguir no conhecimento do Senhor. E também, ó Deus, te louvamos porque não só separamos um momento para estudar a Tua palavra, mas também para orarmos uns pelos outros. Te louvamos, ó Deus, porque nós como igreja temos colhido muitos frutos, Senhor, destes momentos de oração, em que, ó Deus, nós, elevando as nossas vozes ao Senhor, apelamos à Tua misericórdia, a fim de que o Senhor nos ouça. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento, nesta noite, a fim de que tudo quanto façamos, façamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Versículos de 1 a 8. Lucas 16. Versículos de 1 a 8. A parábola do administrador infiel. Assim diz a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Irmãos, são muitas as frases e falas de Jesus que causam um certo impacto e incômodo, porque algumas delas aparentemente são até contraditórias. Por exemplo, quando Jesus diz, logo 2 capítulos adiante aqui no livro de Lucas, quando um jovem rico chama Jesus de bom mestre, Jesus diz: por que me chamas bom? Bom não há um, bom há somente um, melhor dizendo, que é Deus. E recentemente eu tomei conhecimento de uma pessoa que era crente e depois se converteu ao islamismo porque se deparou com essa palavra que Jesus fala e ela simplesmente não entendia o que é que estava aqui. Como assim? Jesus ele está negando que é Deus? Pelo contrário, Jesus ele está afirmando que é Deus. Ele está dizendo para o jovem rico: olha, você tem consciência do que você acaba de declarar, você acaba de me chamar de bom, você tem consciência de que bom existe somente um, que é Deus.
Então, existem certas falas que Jesus, que são registradas no Evangelho, proferidas por Jesus, que causam um certo impacto inicial, mas elas precisam ser corretamente interpretadas a fim de que não gere equívocos, como essa abordagem do jovem rico com Jesus e essa resposta de Jesus dizendo que somente há um ser bom que é Deus. Ou seja, Jesus ele está se igualando ao próprio Deus, ele não está negando a sua divindade. Ele não está negando que é o Filho de Deus encarnado. E aí, infelizmente, essa pessoa que não conseguiu entender isso acabou dando as costas ao cristianismo porque concluiu que servia a um Deus que não é Deus. E existem outras falas de Jesus que, se olharmos com mais cuidado, a gente vai ver que não há nenhuma contradição e o choque que a gente sente assim que lê vai diminuir um pouco. Como, por exemplo, quando ele vai dizer lá em Mateus 10 que ele não veio trazer paz à terra, mas a espada. Ele não veio trazer união, mas dissensão. Ele não veio para unir as pessoas, mas para dividi-las. E a gente fica se perguntando, mas como assim? Ele é o príncipe da paz. Como assim ele não veio trazer paz? Como assim ele veio trazer a espada? Se a gente prosseguir, né, no comentário do próprio livro de Mateus, melhor dizendo, como Jesus ele vai desenvolver essa fala, simplesmente ele vai dizer que ele veio trazer guerra porque o cristianismo ele não negocia, Deus ele não negocia a sua divindade, ele não divide a sua glória com ninguém. Então, ou você serve a Deus ou serve ao diabo, não existe meio termo, é isso que Jesus está querendo dizer. Ou seja, então quando ele diz que vem trazer, não veio trazer paz à terra, e sim a espada, é justamente isso, é que por causa dele, os cristãos seriam perseguidos, seriam mortos, por causa de professarem o nome de Cristo, um pai se voltaria contra seu filho, um filho se voltaria contra o seu pai, o marido se voltaria contra a esposa contra o marido, porque a lealdade a Cristo ela não pode ser compartilhada. No entanto, irmãos, quando a gente chega nessa parábola aqui especificamente, ela certamente é aquele texto que nos deixa um tanto perturbados, porque claramente aqui Jesus ele faz um elogio a uma pessoa desonesta. Como é que a gente vai sair desse imbróglio, desse mal entendido? Como é que a gente pode, digamos assim, lançar um olhar mais generoso para Cristo, no sentido da gente atenuar a avaliação que ele faz desse episódio? Essa parábola ela é tão complexa, né? O que Jesus afirma aqui acerca do administrador infiel é tão complexo que lá nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, esse texto era usado pelos inimigos da igreja como defesa contra o cristianismo. Por exemplo, um dos adversários mais famosos na igreja primitiva era um homem chamado Juliano, o Apóstata. E ele usava essa parábola para dizer, né, aos imperadores de Roma que eles não deviam tolerar o cristianismo, porque o cristianismo ele prega a desonestidade, ele prega que um servo ele deve enganar o seu patrão, e ele se baseava exatamente nessa parábola aqui. Mas é óbvio que as acusações que os cristãos sofriam, né, no início da cristã eram absurdas. Como, por exemplo, os cristãos eram acusados de serem canibais porque eles comiam, né, a carne e o sangue de Cristo, né, por ocasião do sacramento. Os irmãos se cumprimentavam e chamavam uns aos outros de irmãos, e de repente estava lá se casando. Como assim, irmãos se casando? Então os cristãos eram acusados de fugiu-me agora, irmãos, um incesto, isso. Então, eram acusações absurdas, mas essa parábola aqui, de fato, ela tem algo que parece, né? A gente tem a impressão assim que a gente lê. E quanto mais a gente lê, eu não li os versículos posteriores, mas a gente vai mencioná-los mais adiante. O próprio Cristo ele vai fazer uma
um elogio direto, né, para os seus discípulos, que eles, das riquezas de origem iníqua, no versículo 9, eles deviam fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Como assim nós devemos nos aproveitar das riquezas iníquas, dos lucros obtidos de forma injusta? Como é que isso pode ser usado em proveito próprio? E pior, como é que eu posso glorificar a Deus com isso? Esse é o dilema aí nessa parábola, quando a gente olha ela mais de perto. Se vocês perceberem, essa parábola, ela vem logo depois da parábola do filho pródigo. E ela guarda algumas semelhanças com a parábola do filho pródigo. Primeira semelhança. Em ambas as parábolas nós temos um senhor nobre, né, que demonstra uma graça extraordinária a um subordinado desobediente. Na parábola do filho pródigo, nós temos um pai que se compadece do seu filho. Em ambas as parábolas, nós temos um personagem reprovável que desperdiça os recursos do seu senhor. Na parábola do filho pródigo, nós temos um filho que era herdeiro e ele pega aqueles recursos que lhe diziam respeito e gasta tudo de uma maneira dissoluta e irresponsável. Na parábola que nós acabamos de ler, nós também temos isso. Um homem que administra os recursos do seu senhor de uma maneira errada. Nós também temos, tanto na parábola do filho pródigo como na parábola do administrador infiel, nós temos um subalterno rebelde que chega a um momento de verdade em relação a essas perdas. Lá na parábola do filho pródigo, nós temos um filho que, quando se vê disposto a comer comida de porcos, e aqui é preciso lembrar o símbolo do porco, né, para um judeu, né, era um animal impuro, eu diria impuríssimo, e alguém, um judeu, desejar comer a comida que os porcos comem, sentar-se na pocilga dos porcos para compartilhar a refeição deles, era algo impensável. O lugar mais baixo que um judeu poderia chegar. Mas ali ele percebe que ele tinha que voltar para a casa do pai. Quer dizer, ele tem esse momento de verdade, esse momento de luz que brilha na sua mente, e a mesma coisa aqui na parábola do administrador infiel. O momento de luz que esse administrador infiel tem, no entanto, é, digamos, o estratagema que ele vai ter que bolar, sua estratégia, a fim de que ele não tenha um fim miserável, uma vez que agora ele foi demitido, ele perdeu o seu emprego. Na parábola do filho pródigo, nós temos um filho que recorre à misericórdia do seu senhor. Aqui na parábola do administrador infiel, também nós temos isso, e a gente vai ver por quê. E por fim, nós temos, tanto em uma parábola quanto a outra, que a quebra de confiança, ela causa problemas. É uma frase que um amigo meu, um colega de trabalho, sempre fala, que ela tem um fundo de verdade, que é: a confiança não se ganha, se perde. Uma vez que você perde a confiança de uma pessoa, será muito difícil você recuperá-la. O filho pródigo, ele perde a confiança do pai, o administrador infiel, ele perde a confiança do seu patrão. E agora o que eles vão fazer para recuperá-la? Eu queria que os irmãos voltassem os olhos para esse texto que a gente leu, porque ele tem uma estrutura muito interessante. Vejam, nós temos uma estrutura de 7 cenas, basicamente, nesse texto, onde nós temos, no primeiro momento, nos são apresentados os personagens da parábola, que é o senhor e o administrador. Nós temos, no segundo momento, perdas. Nós temos perdas, né? As perdas do senhor, né? do dono da fazenda, do dono do negócio. E nós temos também a perda do emprego do administrador.
Num momento que é intermediário, que fica no meio da parábola, é a solução que esse administrador encontra para não terminar na pior, para não terminar na miséria, para não ser preso, por exemplo, para não servir de escravo, como as leis da época diziam: se eu devo algo a alguém, eu me torno escravo dessa pessoa até que eu consiga pagar. Será que esse homem ele tinha condições de se tornar escravo daquele homem até que saudasse a sua dívida? E não era somente ele que devia se tornar escravo, mas ele e toda a sua família. Então esse homem ele quer evitar isso, então ele vai encontrar uma solução, né? Depois a gente vai ter 2 momentos de ganho, onde nós temos um primeiro momento quando ele chama uma das pessoas que devia ao seu senhor e faz uma proposta, e no segundo momento também ele vai chamar outra pessoa e faz uma proposta, onde a sua dívida ela não vai chegar nos 50%, como foi no primeiro caso, mas ele vai ter ali um desconto de 20% ali na sua dívida. E por fim nós temos aí no versículo 8, novamente, a figura do senhor, né, do dono do negócio, onde ele vai elogiar o administrador infiel, porque ele foi prudente, porque ele agiu de forma prudente, ele agiu de forma sagaz, a fim de não terminar na pior. Muito bem, irmãos, vamos fazer uma breve análise desse texto. A gente tem basicamente 2 formas de olhar para esse texto. Se a gente olhar de uma perspectiva macro, uma perspectiva mais ampla, e de uma perspectiva, digamos assim, analógica, se a gente for fazer uma comparação do que cada coisa aqui representa, tem um comentário aqui de um rabino, citado por Matthew Henry, onde ele vai dizer o seguinte, que este mundo é uma casa e os céus são o telhado, as estrelas são as lâmpadas e a terra com os seus frutos é uma mesa ampla. O Senhor da casa é o santo e bendito Deus. O homem é o administrador ou mordomo, a cujas mãos os bens desta casa foram confiados. Se ele se portar bem, ele encontrará favor aos olhos do seu senhor. Do contrário, ele será demitido da sua mordomia ou da administração desse negócio. Se a gente for para o Éden, a gente vai ver essa mesma estrutura. Adão, como administrador do Éden, que perdeu o direito daquele pedaço, né, da criação, foi expulso por conta do pecado. Analogicamente, a gente também vai ter, durante toda a Escritura, o homem sendo apresentado com essa estrutura. Alguém que foi colocado por Deus numa posição de mordomia, mas por conta do pecado e da desobediência, perde o direito disso. Como o próprio Saul, que é uma espécie de Adão, de quem o reino foi tomado. Por conta do quê? Exatamente da sua desobediência. Alguém que não soube administrar os recursos que lhe foram dados. E o principal, não confiava em Deus com todo o seu coração. Bem, nessa parábola aí, a gente vai analisar agora um pouquinho o aspecto mais micro, né, mais contextual da época. Então, Jesus ele conta, né, essa parábola sobre um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é quem fez essas acusações. Provavelmente não foram os outros servos, porque se fossem os outros servos, o dono, né, do negócio ele poderia atribuir essas acusações à inveja ou algo do tipo, e ele ia ter que investigar mais a fundo. Mas, provavelmente, o que temos aqui é uma informação privilegiada de alguém em quem o Senhor, né, ele confiava. Ou seja, provavelmente aqui, quem faz essa acusação são
outras pessoas influentes ali na comunidade, outros homens de negócio que tinham uma informação quente, privilegiada, e trouxeram aquela informação fidedigna para aquele homem. Ele não questiona a veracidade dessa informação, mas ele confia, porque quem está trazendo essa informação para ele são pessoas fidedignas. Aqui nós temos digamos assim, uma ideia do quanto este senhor era respeitado na comunidade, a ponto de outra pessoa se preocupar com os negócios dele e entregar para ele o seu mordomo, o seu administrador, que era desonesto, né? Então, nós temos aqui alguém que era muito respeitado na comunidade. E há algo interessante que nós precisamos entender sobre as parábolas de Cristo, é que sempre que há dois personagens principais nas parábolas de Jesus, um deles é detestável. Nunca você vai ter uma parábola, Jesus contando, onde os dois personagens principais eles são virtuosos, ou eles são pessoas, digamos assim, do bem. Um vai ser virtuoso e o outro vai ser detestável, né? Essa história aqui que a gente leu, ela pressupõe um cenário agrícola. Como é que nós sabemos disso? Basta ver o tipo de mercadoria que aquele homem negociava. A gente tem aí azeite, aí no versículo 6, e a gente vai ter também trigo, no versículo 7. Então, provavelmente, nós temos aqui, o texto, ele fala de um fazendeiro, de um homem que tinha negócios e mexia com terra, né, com plantação e tudo mais. E não um banqueiro, como geralmente se supõe. Vejam aí no versículo 2. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Nós temos aqui um momento de confrontação. Esse senhor aqui, ele não está em busca de informações, ele não está procurando informações. Ele já tem um dado que é confiável, que é fidedigno, que lhe foi trazido por pessoas em quem ele podia confiar, em quem ele confiava, né? Ele não tinha dúvidas da genuinidade ou da fidedignidade daquele relato que lhe trouxeram. Então ele parte para o confronto com este empregado. E notem que a reação do empregado é de um completo silêncio. Ele nada responde ao seu senhor. O que temos aqui, irmãos, é um homem, no caso o administrador infiel, que detém, digamos assim, o livro de contas do seu senhor. É como se fosse um contador de posse de todo o relatório contábil da empresa. Então, o que o Senhor está pedindo aqui para ele é simplesmente o livro de contas, o relatório pormenorizado de todo o balanço, de toda a movimentação realizada ali naquele negócio. E notem que, em momento algum, o administrador ele procura se defender. Em momento algum ele roga por clemência, mas nós conhecemos a culpa a partir das ações. Se ele não tivesse culpa alguma no cartório, certamente ele tentaria fazer uma defesa oral. Perguntar ao seu senhor, por exemplo, quem foi que lhe acusou e pedir uma acariação. Traga aqui a pessoa que me acusou para ela dizer na minha cara que eu roubei o senhor. Mas ele não faz isso por quê? Porque ele é culpado. É que nós temos aqui o que poderíamos dizer de uma virtude do administrador. Ele não procura desculpas, ele simplesmente absorve a culpa, ele absorve, digamos assim, a condenação. Ele sabe que não tem saída,
ele já está formalmente demitido, porque você pedir para um contador o livro de contas é porque você está formalmente demitindo ele. E ele não tem saída. No versículo 3, nós temos que ele faz uma ponderação, um monólogo. Ele está falando o quê? Consigo mesmo, ele não está falando em voz alta, ele está pensando, e agora? O que farei da vida? E aí, trabalhar na terra, não posso. Provavelmente esse homem, ele não tinha forças para trabalhar no campo, ele reconhece as suas limitações físicas, a gente não sabe se ele era um homem já idoso, que não podia mais aguentar o tranco, né, de um trabalho braçal, a gente não sabe. E também ele diz que tinha vergonha de mendigar, talvez por ser rebaixado a uma posição muito indigna do seu cargo, né? Alguém que outrora era um administrador, agora está rebaixado à condição de mendigo. Mas talvez não seja simplesmente isso, ele não reunia as condições para a mendicância. A comunidade ela só aceitava mendigos que fossem cegos ou mutilados, ou tivessem um problema de coluna, alguém que fosse realmente incapacitado para o trabalho. É por isso que a gente vai ver Paulo, quando ele escreve a Timóteo, falando das viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, aquelas que eram de fato completamente desamparadas. Essas deveriam receber assistência. É por isso que a gente vai ver Paulo dizendo aos Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, não coma. A pessoa que tem plena condição de trabalhar, plena condição física, intelectual de trabalhar, e não faz simplesmente porque é preguiçosa, essa pessoa deve penar. Essa pessoa deve sofrer privações, ela não deve ser ajudada, é o que Paulo diz. Esse homem aqui, aparentemente, ele não é nem cego, ele não é nem mutilado, ele não tem nenhum problema de coluna. Ele tem simplesmente vergonha de mendigar. E aí, é quando ele tem a brilhante ideia de pegar o livro de contas, levar as pessoas que deviam ao seu senhor e alterar a dívida, de modo que tanto a pessoa que devia se desse bem, como ele próprio, o administrador infiel, também oferisse parte daqueles lucros. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos e respondam com bastante sinceridade. Você já torceu por um ladrão no filme? Quando aquele ladrão é colocado como um cara legal, ou como ele é o protagonista, você já assistiu um filme sobre pessoas que estão na prisão e você fica torcendo para ela sair da prisão? Alcatraz, fuga impossível. Então, a gente torce para Frank Lee Morris ele sair da prisão de Alcatraz, que é uma fuga impossível, ninguém consegue sair, ninguém nunca conseguiu fugir com vida de lá. E é uma história real. Diz a lenda, diz a história, que anos depois, assim que saiu o filme, o Frank Lee Morris, original, soube da existência do filme, ele vivia escondido na Escócia, e ele teria escrito uma carta para um jornal elogiando a atuação de Clint Eastwood, elogiando a direção pela filmagem, pelo filme. Mas por que a gente tosse? Por que a gente tosse naquele filme Um Sonho de Liberdade para o camarada que era contador, olha aí, do diretor da prisão? Por que a gente torce para que ele consiga fugir, mesmo ele estando lá por um crime que ele cometeu? É porque, irmãos, a gente não está torcendo para que o mal prospere, simplesmente é porque a gente admira a astúcia, a inventividade, a criatividade deles em fugir, a gente acaba ficando
criando empatia com ele, não é verdade? Por que nós somos assim? Porque o ponto não é um elogio a quem faz o mal, mas a maneira engenhosa que eles usam dentro dos recursos que ele tem para se dar bem, para conseguir fugir. Nesses filmes que eu citei, cabe dizer que a administração das prisões ela é completamente desumana. Nós temos, por exemplo, no Sonho de Liberdade, um diretor que era corrupto, extremamente corrupto. E o que aquele prisioneiro faz é simplesmente expor a corrupção daquele diretor, que encarcerava pessoas por cometerem as mesmas coisas que ele, enquanto ele estava gozando do privilégio de ser o diretor de uma prisão, e os seus podres nunca eram descobertos. Eis aí, digamos assim, a ética e a razão por que a gente torce, digamos assim, por bandido nesses filmes. Vejam, esse administrador infiel aqui, ele tem uma sacada, né, que é alvo de elogio, tanto do Senhor, para quem ele trabalhava, quanto também pelo próprio Cristo, que vai usar o exemplo da parábola para nos exortar quanto à prudência. E aqui, irmãos, é onde nós precisamos ter bastante cuidado, né? Que o elogio, ele não é a maneira fraudulenta, ele não é um elogio à fraude, ele não é um elogio ao engano, mas é um elogio à prudência e à sagacidade. Se o ímpio, dentro da sua estrutura, do seu modo de pensar, ele consegue ser tão prudente e tão sagaz, muito mais nós que somos filhos da luz, devemos usar os nossos recursos para, como o próprio Cristo diz no versículo 9, para que os nossos amigos nos recebam nos tabernáculos eternos. A gente vai ponderar um pouquinho sobre isso. Vejam a proposta que esse homem ele faz. Versículo 4, eu sei o que farei para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas, ou seja, eu tenha um emprego, eu seja benquisto. Tendo chamado a cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. 100 cados de azeite equivaliam a 500 denários. Convertendo em termos de... seria como salário de 1 ano e meio para um trabalhador do campo. É uma soma considerável. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Vejam, irmãos, que dentro daquilo que nós podemos censurar na atitude aqui desse homem, é que de fato o pecado ele gera mais pecado. Esse homem, em vez de se arrepender, ele decide fazer o quê? Roubar mais. E ele chama esses devedores em particular, porque se ele fosse reuni-los em grupo, o burburinho ia comer solto ali na comunidade, a coisa ia sair do controle e todo o estratagema dele ia ser descoberto. Então, ele chama individualmente cada devedor para que ele possa sair dessa situação. Certamente, aquelas pessoas que deviam devem ter pensado, ora, ele deve ter alguma mensagem importante da parte, né, do empresário a quem nós devemos. E aí a mensagem era essa. Você que devia 100, agora deve 50. Você que devia 100, agora deve 80. Por que esse homem é elogiado? Porque esse homem, ele
a sua astúcia é reconhecida pelo próprio Senhor na parábola, porque o próprio Cristo também recomenda aos filhos da luz que hajam de maneira semelhante àquele filho das trevas. Porque, na verdade, irmãos, o apelo, e aqui é o grande trunfo aqui na parábola, o apelo que esse homem faz é a natureza misericordiosa do homem a quem ele servia. Porque o seu patrão ele teria agora algumas opções. Ele poderia chegar na comunidade e desmentir e cobrar integralmente o que as pessoas deviam. Ou ele poderia simplesmente admitir a esperteza daquele homem e deixar aquele pagamento com aquele desconto todo e ser ainda mais considerado na comunidade. De alguma forma, irmãos, aquele homem, ele sabia que o seu senhor, ele não voltaria na comunidade para desfazer o que ele tinha feito. Por quê? Porque ele estava contando com a natureza misericordiosa daquele homem. Ele estava contando com a bondade, com a generosidade daquele homem. Talvez aquelas pessoas que deviam a ele se sentissem de alguma forma oprimidas, talvez pelos juros, pela cobrança, enfim. E agora elas estão recebendo um desconto que não foi o dono do negócio que deu originalmente, mas um funcionário seu, que elas percebam, nem sabem que ele foi demitido. Elas acreditam que eles ainda trabalham, que ele ainda trabalha para aquele homem. Na verdade, ele já tinha sido demitido. E ele está apelando aqui para a natureza misericordiosa do seu Senhor. E certamente a reputação, né, do empresário ali na comunidade, ela ficou ainda melhor. Ó, como fulano é um homem misericordioso, eu devia tanto e ele só cobrou metade do valor. Como eu disse, as alternativas que aquele homem tinha era ir à vila, ir lá na comunidade e explicar que aqueles descontos não tinham sido autorizados. Mas se ele fizesse isso, o que é que seria da sua reputação como um homem generoso? Ou então ele poderia, como é o que ele fez, ficar em silêncio e pagar o preço pela salvação do administrador e continuar gozando de boa reputação e evitar, inclusive, com que aquele administrador, como eu falei lá atrás, ele fosse vendido como escravo e tivesse de permanecer escravo durante toda a sua vida até que conseguisse saldar a dívida. Nós temos exemplos concretos disso aqui que Jesus ele vai recomendar no versículo 9. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Se você avançar 3 capítulos adiante, você vai deparar com a história de um homem chamado Zaqueu. Percebam que Jesus, ele fala bastante sobre dinheiro, né? A partir aí do capítulo 15, nós temos a parábola o quê? De uma dracma de uma moeda perdida, versículos 8, a partir do verso 8. Em seguida, nós temos a parábola do filho pródigo que estava reclamando o que a seu pai, exigindo o que do seu pai? Dinheiro. Já no capítulo 16, nós temos Jesus falando sobre dinheiro. Vai ter Jesus logo em seguida censurando quem? Os fariseus, porque eles eram, versículo 14, vejam, os fariseus que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. A partir do versículo 19, Jesus ele vai contar a parábola de quem? Do rico e do mendigo, que trata sobre o quê?
um homem que nada tinha e um outro que tudo tinha, que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente, ao passo que Lázaro era um mendigo, coberto de chagas, que jazia à porta daquele homem. Jesus falando sobre dinheiro. E lá no capítulo 19, nós temos Jesus, no capítulo 18 ainda, nós temos a parábola do jovem rico. E nós temos Jesus dizendo assim, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aos discípulos, mestres, se é assim, porque eles perceberam que a implicação ali era que nós devemos deixar tudo para seguir Cristo. Mestre, se é assim, quem pode ser salvo? Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Para logo em seguida, no capítulo 19, entrar a história de quem parece que está tudo sendo preparado para entrar a história de Zaqueu. Zaqueu, que era um publicano, que era um homem que ficou rico de maneira justa ou injusta? De maneira injusta. Mas quando Zaqueu ele conhece a Cristo, ele se converte, e o que é que ele promete fazer? Dá metade dos seus bens aos pobres. Aí você me pergunta, mas por que metade e não tudo? Calma. Lembra que ele vai falar em seguida? Se tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele precisava que sobrasse dinheiro para ele cobrir a desonestidade da vida passada dele, restituindo as pessoas que ele defraudou. Então, metade para os pobres, a outra metade eu vou restituir até 4 vezes mais se eu defraudei alguém. A lei não exigia tudo isso, mas Zaqueu é alguém que está disposto, de fato, a levar a sério a sua conversão, a tal ponto de Cristo dizer, hoje houve salvação nesta casa. Então, quando a gente olha para essa parábola do administrador infiel, e a gente vê Cristo dizendo que das riquezas de origem iníqua nós devemos fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, é que nós devemos, irmãos, usar os nossos recursos de uma maneira sábia, de uma maneira que glorifique a Deus, sabendo que esses recursos eles vão acabar, mas que nós podemos usá-los a fim de que a partir deles nós consigamos fazer irmãos. Assim como aquele homem iníquo fez irmãos. Assim como a gente admira aquele protagonista do filme que, embora viva uma vida errada, a gente quer que ele saia dessa, a gente quer que ele escape da prisão, a gente admira a sua astúcia. Transpondo para esse princípio aqui que nós estamos colocando, da mesma forma, se os ímpios fazem isso, lá em Gênesis capítulo 4, foram os filhos de Caim quem inventaram a agricultura, a pecuária, foram eles que inventaram instrumentos musicais, foram eles que foram os primeiros a mexer com bronze, com ferro, na metalurgia, aqueles que produziram cultura, ímpios. Quando os egípcios, aliás, os hebreus saem do Egito, Deus disse que ia mover o coração dos egípcios para que eles doassem livremente ouro, prata. E quando os judeus estão prestes a sair do Egito, está lá os próprios egípcios doando os seus brincos de ouro, braceletes. Quando o povo vai se apossar da terra prometida, Deus disse, lembrem que vocês vão para uma terra na qual nada vocês plantaram. Tudo, irmãos, apontando para o caráter imerecido da salvação. Os judeus eles pegaram uma terra que mana leite e mel, mas não foram eles quem plantaram. Foram quem? Eram os ímpios que moravam lá. E Deus deixou aquilo como herança para o seu povo. Ora, se os ímpios, irmãos, eles fazem isso, se eles se viram nesse mundo a fim de que não sofram privação, mas por outro lado eles reconhecem que servem a um Senhor misericordioso, se até os ímpios reconhecem isso, e esse é o grande ponto da parábola.
se até os ímpios reconhecem a misericórdia do Senhor, quanto mais nós que somos filhos da luz, devemos usar os nossos recursos para a glória de Deus. O que é que nós vamos fazer com o nosso passado? Deixá-lo no passado e prosseguir, como Paulo diz, olhando para frente, para o alvo, perseguindo o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo, que deixou todo o seu passado, todo o seu pedigree de judeu puro sangue, mas considerou aquilo como lixo, embora ele próprio não abrisse mão de algumas prerrogativas que ele tinha, por exemplo, como cidadão romano. Paulo usando essas coisas o quê? Para a glória de Deus, para alcançar pessoas para Cristo. É disso que fala aqui a parábola. É essa a natureza do elogio que Cristo faz. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se nós não conseguimos, irmãos, manejar os bens terrenos que nós temos, como estaremos preparados para lidar com aqueles bens, com aquele tesouro que a traça não rói, conforme Cristo diz lá no livro de Mateus? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lá em Deuteronômio, lá em Levítico, quando Deus dá algumas instruções ao povo, ele diz: olha, quando vocês estiverem colhendo a colheita de vocês, aquilo que tiver no chão, não colha, porque eu deixei para o pobre e para o estrangeiro. E os judeus, eles não deveriam recolher o que estava no chão, porque o Senhor diz: eu deixei para o pobre e para o estrangeiro. O povo não deveria guardar o maná para o outro dia, porque Deus, ele prometeu que diariamente ia prover. Eles não deveriam recolher no dia de sábado, e aqueles que o fizeram, o maná apodreceu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É nisso que nós devemos confiar, é isso que essa parábola nos ensina. Quanto nós conhecemos o nosso Deus, a ponto de, mesmo nos nossos pecados, nós confiarmos na sua misericórdia. Ou mesmo quando as coisas não estão indo da maneira como nós gostaríamos que estivesse, mas precisamos parar e confiar nas misericórdias de Deus. Vocês devem ter visto essa semana o surfista brasileiro Gabriel Medina, que não conseguiu a nota necessária para ir à final, porque o mar não produziu ondas. E aí alguns pensando: essas Olimpíadas, o surf deveria ir para as piscinas artificiais, onde não tem risco disso acontecer. E a reflexão que o próprio surfista trouxe foi interessante. Da mesma forma que Deus, ele me deu já ondas maravilhosas, onde eu fui campeão, hoje simplesmente ele não quis. O adversário dele se deu bem, porque no momento dele ir, não veio onda. Providência divina. Esse mesmo adversário dele perdeu a final, pelo mesmo motivo, não veio onda. Deus, ele faz chover sobre justos e injustos. Precisamos confiar na sua misericórdia, precisamos confiar que ele é um Deus providente. No fim das contas, irmãos, é isso que essa parábola ela nos ensina. Que nós precisamos refletir sobre a nossa condição como mordomos
das misericórdias do Senhor, dos tesouros que o Senhor nos deu. Nós devemos meditar também, de acordo com o que essa parábola nos ensina, que nenhum pecado ficará impune por muito tempo. Ninguém consegue esconder um pecado por muito tempo. E o Senhor vai prestar contas, vai nos pedir o livro de atas. O relatório contábil o Senhor vai nos pedir. E o que é que nós vamos apresentar a Ele? Nós precisamos também entender, de acordo com o que diz Paulo em Colossenses 4:5, ou Efésios 5:15 e 16, aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. Administrar o tempo que o Senhor nos dá, administrar os recursos que o Senhor nos dá para a própria glória dEle e para o bem do nosso próximo. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos por Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus misericordioso. E mesmo quando somos tão infiéis na administração dos recursos que o Senhor nos dá, ainda assim o Senhor usa de misericórdia para conosco. Ainda assim o Senhor é o Pai da parábola do filho pródigo, que espera o retorno do filho arrependido. O Senhor é aquele para quem nós podemos olhar e esperar graça e misericórdia. Nos faz, ó Pai, desapegar de tudo quanto nos afasta do Senhor, de tudo quanto nos faz duvidar da Tua graça, ou de tudo, ó Deus, quanto nos prende aqui nesta terra, como se o nosso sucesso dependesse da nossa força. Nos livra, ó Deus, de confiarmos nas nossas riquezas, no nosso braço, na nossa produção. Nos faz confiar em Ti. Mesmo como o administrador infiel, que recorreu ao caráter misericordioso do seu Senhor, sabendo que ele não voltaria para cobrar dos seus devedores tudo quanto eles lhe deviam. Assim nós possamos também, ó Pai, confiar em Ti, sabendo que foi Cristo quem já pagou o preço pelos nossos pecados. E é no nome dEle que nós a Ti oramos. Amém. Irmãos, alguém tem alguma